exaltar Ele que vive hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Não importa o que a carreira virá de ti, e verás a sua vida.
Aleluia, Jesus. Nesse louvor que nós vamos embora essa hora, fala sobre o milagre que Deus tem feito em minha vida, que tem feito na sua vida, que tem feito nas nossas vidas. Todos nós aqui somos fruto do milagre do Senhor. A palavra do Senhor nos afirma que o motivo de nós não sermos consumidos é que a misericórdia do Senhor se renova a cada amanhecer. Por isso nós estamos aqui. Eu creio que você passou muitas dificuldades no decorrer desse dia. Talvez muita luta, talvez até choro. Mas a mão do Senhor te segurou, te sustentou. Você é um fruto do milagre de Deus. Amém? Vamos declarar isso nessa hora? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir a mão de Jesus para me ajudar. Haverá um rio dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio queimando na Lara Cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim,
você puder dizer isso em voz alta, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Diga bem minha alto, sorte. sou um milagre, estou aqui. Aleluia, aplauda bem forte o nome poderoso do Senhor. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Queria passar nesse momento a palavra para o nosso querido irmão Emerson. O Emerson que faz parte dos Gideões. Quem aqui já ouviu falar dos Gideões? Quem aqui nunca ouviu falar dos Gideões? A Mara nunca ouviu, o Júlio nunca ouviu. E o Emerson vai falar um pouquinho para nós desse trabalho, que ele é interdenominacional. Ele não é exclusivo de uma denominação. E é por isso que nós também estamos recebendo esses missionários que compõem os Gideões. Então vamos receber o homem de Deus aplaudindo a Jesus. Fica à vontade. Boa noite, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor Tony. Muito obrigado a toda a igreja de nos receber aqui esta noite para nós falarmos um pouquinho do nosso ministério dos Gideões Internacionais no Brasil. Esse é um ministério, ele é interdenominacional, assim como o pastor já havia falado. Quem somos nós? Onde nós estamos? Estamos mais de 200 países distribuindo e levando a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, entregando na mão das pessoas, né, que nós entregamos naqueles lugares que se diz de passagem, né, em hotéis, em vários locais, né, em presídios, né, que infelizmente nós levamos, né, mas as pessoas estão lá, recluídas, e nós levamos lá a palavra de Deus, que a pessoa tem a oportunidade de ler e de ter uma mudança de vida, né? Qual que é a nossa missão? Assim como está em Marcos 16 e 15. Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Todos precisam saber, todos precisam beber desta água e experimentar do Evangelho, que é vida para aquelas pessoas que aceitam a palavra de Deus, que aceitam o Senhor Jesus. Está escrito assim em Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Irmãos, o trabalho, a voz do Senhor, a igreja, a palavra de Deus, ela não volta vazia. O homem, ele lê, de repente, tem muitos testemunhos que a palavra de Deus nos dá, e de pessoas que se converteram sem ter uma pessoa conversada ou evangelizado aquela pessoa, somente com a leitura da palavra de Deus. Distribuímos em hospitais, escolas, universidades, hotéis, forças armadas, no tiro de guerra aqui em Piracicaba, também nós distribuímos, polícia militar, GCM, em vários locais, fazemos as distribuições. Acontece assim, igreja, irmãos, distribuição, igreja. Nós estamos aqui, conversando, irmãos vão se interessar, irmãos vão distribuir, vão fazer parte do nosso ministério. Para isso tem todo um critério que os Gideões Internacionais é uma organização, né? Os irmãos aceitam, juntam-se a nós e saem distribuindo os Novos Testamentos. A salvação em um hotel. Em um hotel lá em Itamaracá, chamado Orange, se hospedou uma senhora. Ela chegou nesse hotel
conversou com a gerente do hotel, que chama Denise. Estava ela sozinha, junto com uma bolsinha pequena, nada de mala grande. E essa pessoa notou que ela estava muito entristecida, muito aborrecida. Ela pegou, entrou no hotel, se trancou no quarto e ficou lá. Mas isso não saiu da cabeça da Denise, que é a gerente do hotel. O que ela fez? Passou-se um tempo, ela pegou, ela foi até a porta do quarto onde ela estava hospedada. Não foi revelado o nome dessa pessoa, porém, a Denise ouviu um choro lá de dentro do quarto desse hotel. Ela bateu na porta, chamou, nada, ninguém respondeu. Não contente, ela desceu até a portaria e interfonou no quarto onde essa pessoa estava hospedada. Aí essa pessoa pegou, foi e atendeu o interfone. Olha, senhora, está tudo bem aí? A senhora precisa de alguma coisa? Não, está tudo bem, pode ficar tranquila. Aí passou, isso foi na sexta-feira, quando foi no sábado, ela não saiu de dentro do quarto. Ela pediu só um lanche, ela não pediu nem um almoço. Ela pediu um lanche e foi para o quarto dela. Quando foi no domingo, ela pegou, ela saiu do quarto, ela já estava com um semblante totalmente diferente do que ela entrou no hotel para se hospedar. Ela desceu, foi até a piscina, deitou numa rede e ficou lá. Só que um detalhe, a gerente notou que ela estava com o Novo Testamento debaixo do braço. Ela pegou, foi até a rede, deitou na rede e começou a ler. Não contente ainda, a Denise foi lá e perguntou para ela, viu, está tudo bem? A senhora precisa de alguma coisa? Não, eu não preciso de nada, muito obrigado. Quando ela saiu do hotel, ela conversou com a gerente do hotel. Ela falou assim, na sexta-feira, se você não tivesse interfonado para mim, eu estava próximo a tirar a minha vida. Perto do interfone que estava dentro do quarto, tinha um Novo Testamento. Eu peguei aquele Novo Testamento e aos prantos eu comecei a ler. Eu não saí o sábado, o dia inteiro de dentro daquele quarto. A partir do momento que eu comecei a ler aquele Novo Testamento, eu não parei mais. Esse Novo Testamento que eu li, salvou a minha vida em primeiro lugar, e depois a minha alma, que eu entreguei ao Senhor Jesus. Esse é o trabalho que os Gideões Internacionais fazem. Entrega esse Novo Testamento, que é distribuído, colocado em hotéis, colocado em hospitais. Esse Novo Testamento é entregue para o pessoal da enfermagem, médicos, fisioterapeutas, dentistas, que nós distribuímos. E tem o Novo Testamento azul, desse daqui, só que ele é um azul de bolso, que é entregue também. Como os irmãos podem ajudar a gente nessa caminhada, nessa jornada? A principal arma do cristão, qual é? Qual é a principal arma do cristão? As orações. Nos ajudem em orações, porque existem lugares nesse mundo que fecham as portas para o Evangelho. Existem outros lugares que abrem a porta para o Evangelho. Segundo lugar, assim como eu já havia dito, junte-se a nós nessa jornada. Maiores informações nós estaremos ali atrás, com alguns panfletos, alguns folhetos, de como os irmãos podem contribuir e nos ajudar. Porque nós somos um ministério independente de igreja, não tem denominação. Por isso que tem esse nome de Gideões Internacionais. A outra forma é a contribuição mesmo, né? Porque nós mantemos e nós imprimimos esses Novos Testamentos bilíngue, do exército, de evangelismo pessoal. Nós imprimimos com o valor que sai do nosso próprio bolso mesmo, né? Para nós distribuirmos a palavra de Deus.
Pode soltar o vídeo, por favor, irmão. Você sabia que o Ministério dos Gideões Internacionais é o maior ministério evangelístico da atualidade? Sim, somos formados por homens de negócios e profissionais cristãos que, junto com as nossas esposas, as auxiliares, distribuímos a palavra de Deus em escolas, universidades, hotéis, prisões, hospitais e clínicas, e também nas unidades militares. Todos os dias, milhares de Novos Testamentos são entregues ao redor do mundo. E aqui no Brasil, nós distribuímos em média 5 milhões por ano. Deus tem transformado muitas vidas através dos Novos Testamentos, confirmando a promessa em Isaías 55:11. A palavra de Deus não voltará vazia. Eu tive um encontro com a pessoa santa e bendita de Jesus Cristo de Nazaré através de um exemplar como esse, semeado em minha vida, no Centro de Detenção Provisória de Osasco II. E minha vida foi transformada, onde fui resgatado e libertado do lamaçal do pecado e do submundo da criminalidade, das drogas e da prostituição e do adultério, pelo poder da palavra de Deus. Esse exemplar fez a diferença na minha vida e mudou a minha história. Você também pode ser parte desse trabalho. Baixe e instale agora mesmo o aplicativo de nosso ministério. Navegue nos itens do menu principal e conheça as várias formas de participar conosco na missão de levar a palavra de Deus aos perdidos. Se você quer ouvir mais testemunhos que poderão impactar a sua vida, você também poderá encontrá-los no aplicativo, ou, se preferir, em nosso site. Desfrute do poder de Deus em transformar vidas pelo poder do Evangelho da Fé. Agradecemos a todos os pastores e igrejas que são nossos parceiros nesse trabalho missionário de espalhar o Evangelho de Jesus Cristo em todas as cidades de nosso país. Estamos juntos, cumprindo o ID de Cristo em Mateus 28:19. Muito bem, eu gostaria de agradecer o pastor Tony pela oportunidade de estar vindo aqui na igreja e estar falando sobre o ministério, e agradecer também a toda a igreja pela oportunidade de vir aqui conhecer vocês e vocês saberem um pouquinho mais sobre esse trabalho que é tão precioso, né, nas mãos daqueles que recebem, né, que enviam e que recebem a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado. O Emerson vai ficar juntamente ali com a esposa dele e o Samuel, que estão aqui juntamente conosco. Então, no final do culto, procurem, tirem mais informações de que maneira que nós podemos ajudar. Como eu sempre enfatizo, nós precisamos atuar como missionários. Na realidade, as pessoas acham que servir a Deus é ter um cargo na igreja. Isso é muito importante. Mas a salvação é pela graça. E como que as pessoas são alcançadas pela graça? Pela pregação do Evangelho. Não somente o Evangelho verbal, porque tem gente que às vezes acha, né? Ai, mas eu não sei a palavra, eu não conheço a Bíblia. Mas você pode simplesmente usar um Novo Testamento como esse. Olha só que interessante. Eu já vi várias vezes esse aqui em hotéis. E eu estive no Chile no começo do ano e eu vi um exemplar desse lá, justamente do lado ali da mesinha de canto, do lado da cama. Na hora que você vai ligar para a recepção, tinha lá um exemplar em espanhol. Olha só, que bênção, um trabalho que alcança o mundo todo. Obrigado, viu, Emerson? Então, no final do culto, procure o Emerson, tire mais informações de que forma nós podemos ajudar e conte com a Igreja do Evangelho Quadrangular do Areião, que nós vamos ajudar também. Igreja, convido você a abrir a palavra de Deus na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, verso 17. Hoje nós estamos, na realidade, praticamente na reta final desta série Colheita. Nós que estamos num propósito de 40 dias, nos abstendo, algumas pessoas de alimento, outras de líquido. Eu uso o meu exemplo que eu estou já hoje 29 dias, né? Amanhã nós vamos entrar no 30º dia e nos 10 dias finais. Eu estou sem doce e estou sem bebida gaseificada. Então,
Algumas pessoas dizem que eu desinchei um pouco, não sei, porque quando eu olho para o espelho eu vejo, o pessoal fala que eu estou comprando algumas camisetas com casco de tartaruga, mas eu não sei qual é a proteção. Eu fiquei até assustado, até o Beg semana passada, ele observou, eu falei, olha Beg, isso que eu dou uma desinchada segundo algumas pessoas. Brincadeiras à parte. 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. A palavra de Deus diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos repetir essa declaração juntos? No 3, 1, 2, 3. Ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós estamos falando sobre colheita. E para nós colhermos determinados tesouros que o reino de Deus já disponibiliza para nós, porque nós sabemos que o reino de Deus ele foi inaugurado há mais de 2000 anos, ainda não é consumado, mas ele é uma realidade acessível. E há alguns tesouros que estão disponíveis para que nós possamos usufruir. E eu queria falar sobre um princípio que vai fazer com que nós tenhamos uma grande colheita. Colheita em que sentido, pastor? Colheita em paz, colheita em maturidade espiritual, colheita em vontade de servir, em fazer em prol do reino, enfim, entre tantos outros. E eu queria falar sobre honra. Na semana passada nós falamos sobre gratidão, e hoje eu quero falar sobre honra. Então o que é honra? A definição mais simples, é o princípio que leva alguém a ter uma conduta honesta, virtuosa, corajosa, e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. É também a consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais ou privilégios. Então, quando nós falamos de honra, nós temos que entendê-la em dois sentidos: na perspectiva humana e na perspectiva divina. Na perspectiva humana, Lívia e Correia Leite, na perspectiva humana, honra é defender o seu nome na categoria da reputação. E no termo divino, Casão, é você dignificar o seu significado, tornar digna a sua existência, a existência de Deus, e ao mesmo tempo você entender que mediante isso, a sua vida não é banal, mas é uma vida santa, separada. Para nós entendermos um pouco o que significa honra, eu trouxe um episódio aqui que ocorreu no ano de 2012, você pode procurar depois na internet, é uma história conhecida, existem inclusive vídeos no YouTube, de um atleta chamado Fernandes Anaya. Durante a maratona da Espanha, esse corredor, ele surpreende o público porque tinha um queniano que estava à frente. Só que o queniano, ele se distraiu, e ele achou, Kabila Yuri, que ele havia cruzado a linha de chegada. E o que o atleta faz quando ele cruza a linha de chegada? Ele vai desacelerando, vai diminuindo o passo. E o Alaia, esse espanhol, veio no pique. Quando ele percebeu, Mônica e Débora, que o queniano se distraiu, sabe o que ele fez? Ele parou o Ruth e foi empurrando o queniano até a linha de chegada. Aí terminou, todos os repórteres, os jornalistas chegaram para ele e perguntaram: o que foi isso que você fez? E ele não entendeu a pergunta. Eu falei: o que eu fiz o quê? Eu falei: como que você deixou o queniano ganhar? Eu falei: não. Ele estava distraído, Então, ele falou o seguinte: se eu tivesse ganhado e subisse no pódio, qual seria a honra da minha vitória? Olha que forte isso.
Se eu subisse no pódio, qual seria a honra da minha vitória? E é interessante que ele diz ainda, se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Aí tem uma frase de um filósofo alemão do século XVIII, Immanuel Kant, que ele diz o seguinte: tudo que não puder contar como fez, não faça. Então, a honra, ela é um princípio bíblico. Ela é um princípio bíblico. Então a honra, ela é sem dúvida um dos maiores princípios bíblicos e que nos traz consequências extraordinárias. Olha o que diz o Evangelho segundo João, capítulo 12, verso 26. Palavras do Senhor Jesus. João 12, 26. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. O meu Pai honrará aquele que me serve. Então, honra vem primeiro, depois vem a consequência. Em grego, a palavra honra, ela significa fixar valor, estimar e reverenciar. Então, em primeiro lugar, devemos honrar a Deus, mas Ele nos deixou uma honra para ser praticada na terra. E o interessante é que o primeiro mandamento com promessa também inclui a honra. Qual que é esse primeiro mandamento com promessa? Honrai pai e mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios 6, versos 2 e 3. Efésios 6, verso 2 e 3. Só para a gente poder ler aqui na palavra de Deus. Então, o primeiro mandamento com promessa: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Verso 3. A fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Então, honrar alguém não nos diminui. A gente só vai elevar a outra pessoa. Então, não é um ato de temor, mas é um ato de humildade. Olha que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 13, versos 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Eu não vou entrar aqui na essência do texto, porque é um outro contexto, senão dá margem para nós entendermos. Os governantes que estão aqui foi Deus que instituiu. Aí é outra coisa, tá? Então, mas eu quero que você entenda o princípio. Então, o grande exemplo bíblico desse princípio, inclusive, encontra-se no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, na história de Noé. Então, na ocasião, a Bíblia diz que Noé, ele acabou tomando suco de uva demasiada, e fermentou e ele ficou meio alterado. E disse que ele estava ali um pouco alegre demais, deu aquele calorão, ele foi tirando a roupa e ficou ali como veio ao mundo. Aí o que acontece? Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A Bíblia diz que o Cã, ele chega e quando vê o pai naquela ocasião, naquele estado, ele vai falar: vai ver o que o pai está fazendo. Ele expõe a desonra do seu pai. Na realidade, ele desonra o seu pai. Ao contrário, Sem e Jafé, eles vêm de costas e cobrem a vergonha do pai. Então, por causa deste fato, os 2 filhos de Noé foram abençoados, enquanto que Cã foi amaldiçoado. Então, para nós termos acesso às bênçãos de Deus, nós precisamos aprender a submeter-nos a pessoas que também são imperfeitas, sem desonrá-las. Dentro da igreja, é interessante que na igreja é um lugar de pecadores, de pessoas que são inclinadas e depravadas moralmente. Então nós somos inclinados para o mal, essa é a nossa natureza.
Mas o Espírito Santo, ele vai nos moldando, e à medida que nós nos tornamos mais íntimos do Espírito Santo, a Bíblia diz que nós vamos frutificando a imagem e semelhança de Deus. Mas é normal que em determinados momentos, às vezes a gente chega na igreja e a gente não entende o que acontece antes de um culto como esse. Então, vou citar um exemplo. Então imagine que a Lívia, vou pegar o exemplo da Lívia. Imagine que a Lívia, diaconisa aqui da igreja, imagine que a Lívia todos os dias recebe você, a paz, seja bem-vindo, com alegria, e encaminha você para o seu lugar. E todos os dias, isso já é uma prática recorrente, todas as vezes que ela está escalada. Aí um belo dia, o Jean e a Kátia, que são, no caso, os responsáveis por ela, quebraram o pau na casa deles. E sobrou para quem? Para a Lívia. Eu sei que não vai acontecer isso, porque é uma menina exemplo, né? Que quem merece tomar um croque é o Jean. Mas enfim, mas nós estamos contextualizando aqui. Aí o que acontece? Eles quebram o pau e começam a jogar ali um monte de coisa na Lívia, começam a falar um monte de coisa, e a Lívia está escalada naquele dia, que ela sabe do compromisso que ela tem. Aí ela vem, ela chega, mas ela está triste com tudo aquilo que aconteceu, mas ela está ali no posto dela. Aí chega o seu Américo. O seu Américo, ele chega e ele vai dar paz para a Lívia. A Lívia, na realidade, está tão distraída que ela nem percebeu o Américo dando a paz. E ele ficou ali no vácuo. Aí ele senta ali e ele fica o tempo todo pensando: o que eu fiz para essa menina? Essa menina virou a cara para mim. E olha só que interessante. Às vezes, nós desonramos desta maneira. Porque antes de nós tomarmos um partido, nós precisamos esfriar a cabeça. A gente precisa pensar, refletir, para depois agir. E isso é um fruto do Espírito Santo. Mansidão e domínio próprio. Porque se nós não manifestarmos esse fruto, nós vamos desonrar as pessoas. E nós desonramos, não só dentro da igreja, nós desonramos nossos pais, nós desonramos às vezes nosso cônjuge. Às vezes você não sabe, esposa, o que aconteceu ali no trabalho do seu marido, e você, marido, às vezes não sabe o que aconteceu no dia a dia da sua esposa. Talvez você chega com a cabeça cheia de coisas, e na hora que você vê ali, e você espera uma coisa, mas você vê outra, e você começa a colocar coisas na cabeça que não tem nada a ver. E às vezes nós agimos assim, por quê? Porque nós não praticamos o domínio próprio, a mansidão. Então, quando o seu chefe, seu pastor, seu professor, o prefeito, seu pai, sua mãe, seu filho, que são pessoas imperfeitas, quando os expomos à humilhação ou à desonra, ao revelar para os outros as suas fraquezas, nós trazemos consequências ruins para nós. E assim nós nunca progrediremos na vida com tal atitude. Então você diz: se eu me submeter, vou me sentir o quê? Um hipócrita, alguém que só sabe dizer sim. Então, se eu vejo algo errado numa pessoa, vou advertir os outros a respeito. Então tome muito cuidado com essa postura. Aquele que é sincero demais. Tinha um quadro no Fantástico muitos anos atrás, com o Luiz Fernando Guimarães, o super sincero. E sinceridade demais não é bom também. Então, pode ser uma forma, às vezes, de ser uma atitude enganosa de rebeldia e desonra. E pode ser uma forma de camuflar a nossa justiça própria, o nosso orgulho e incapacidade de honrar os outros. É aí que eu quero falar um pouco sobre a soberania de Deus. Então, Deus é espírito, isso é fato. Amém?
Então, para nós hoje não existe um Deus à nossa compreensão, mas sim um Deus revelado nas Sagradas Escrituras e apresentado como Pai bondoso, amoroso, misericordioso por Jesus o Cristo. Então Jesus é a manifestação carnal de Deus. E Jesus, após a sua morte e ressurreição, nos traz o Espírito Santo, que é esse estado de uma nova consciência agora à luz de Cristo. E como honramos a Deus? Como provamos para Deus que verdadeiramente o honramos? Quando fazemos tudo em nome do Senhor, principalmente ao nosso próximo. João disse na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 20, que é mentiroso, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão. Porque às vezes as pessoas elas dizem, ai, mas eu amo tanto Deus, eu sou uma pessoa de fé, e estampa Jesus no peito, canta louvor o dia inteiro, mas só Deus sabe o que essa pessoa é. E nós precisamos entender que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E quando nós fazemos tudo em nome do Senhor, principalmente ao nosso próximo, eu quero ler com você Marcos capítulo 2, o verso 29 ao 31. Só que enquanto vai colocando na NVI, eu vou ver se eu consigo colocar aqui na versão King James. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 29, diz assim, esclareceu Jesus, o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Versículo 30. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Versículo 31. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. É interessante que na King James, ele diz assim, esclareceu Jesus, o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Porque ele usa a palavra entendimento e semelhança. Então, coisas ou ideias que têm elementos conformes, independentes daqueles que são comum à espécie, é o que é semelhante. E olha o que Paulo fala à comunidade de Filipe, Filipenses capítulo 2, versículo 4. E eu vou encerrar aqui a mensagem. Filipenses capítulo 2, verso 4. A palavra diz assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de você a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Como assim colocar a salvação em prática? É o que o Emerson falou. Aquela mulher que leu o Novo Testamento, primeiro ela recebeu ali um sentimento de paz, depois ela recebeu Jesus, depois ela foi salva, a sua alma, ela se sentiu em paz. E como que nós colocamos em prática a salvação? Nós não praticamos obras para sermos salvos. Nós somos salvos para praticarmos boas obras. Então, quando
nós realmente entendemos que vivemos para Jesus, e Jesus ele foi obediente até a morte de cruz, é assim, Terezinha, é assim, Ana, é assim, Andréia, que nós devemos viver. Obedientes, Casão e Regina, de que forma? Obedientes ao Senhor, amando a Ele sobre todas as coisas, honrando ao Teu santo nome. Porque todas as vezes que nós cristãos, que a palavra de Deus vai nos chamar de embaixadores de Cristo, o que é um embaixador? O embaixador, ele é um diplomata que representa o seu país em outra nação. Então, Pedro e Mara, se vocês viajarem para os Estados Unidos, e lá vocês forem assaltados, vocês vão perder ali documentos, passaporte, qual a primeira coisa a fazer? Você vai procurar a embaixada brasileira. Você está em solo americano, mas apesar de estar em solo americano, quando você entra na embaixada, é como se estivesse no seu país. E o que é a igreja senão a embaixada de Cristo? Agora, se eu sou embaixador, represento o reino celestial, e lá fora, se eu ser um corrupto, qual o testemunho que eu estou dando? Como que as pessoas serão alcançadas para que elas sejam salvas? Aí cabe uma outra reflexão. Será que pessoas que agem assim foram salvas? Será que elas são salvas? Porque nós honramos a Deus de que forma? Sendo embaixadores, sendo seus representantes aqui nesta terra, gerando beleza. Olha só, eu quero fazer um exemplo. Consegue apagar a televisão aqui? Fique com o seu celular no jeito. Fique com o seu celular no jeito. A partir do meu comando, vocês vão entender, ó. Tá tudo escuro, não tá? Ninguém vai mexer no celular. Olha só. Nós vivemos, o mundo lá fora é assim, ó. É nessa escuridão. Mas o que acontece quando Jesus ele entra na nossa vida? Nós somos isso, ó. Luz para as pessoas. Ruth, você consegue ler no escuro o que está escrito aí? Mas se eu chegar perto de você, você consegue ler? Consegue. Agora, você está com o seu celular fácil aí ou não? Então calma aí, vamos pegar outro exemplo aqui. Camila, Yuri, vamos lá. Ó, eu chego com a luz para o Yuri vai acender agora. Ó, cadê seu celular? Tá aí? Pega aí então. Deixa o seu celular no jeito aí, deixa o seu celular no jeito. Olha só, a luz, acendeu a luz do Yuri, acendeu a luz da Camila. Velho não usa celular, né? Velho não usa celular. Beg, vamos lá, Beg. Ludmila, taca a luz do Beg. Regina, cadê Regina? Olha só, acenda a luz. Todo mundo agora, se puder, acenda as luzes do seu celular. Olha só, isso, agora vamos levantar assim. Já dá para ver melhor, não dá? É esse o nosso papel, é essa forma que nós honramos a Deus aí fora, sendo luz, como essa pessoa que o Emerson contou no hotel que estava chorando. O Novo Testamento estava lá, mas e nós? Onde nós estávamos? Onde nós estamos quando essas pessoas estão chorando a ponto de tirar a vida? Como que nós honramos a Deus? Evitando que essas pessoas sofram a condenação do inferno, porque assim que a gente vem ao mundo, nós precisamos fazer com que Jesus, Ele chegue a toda e qualquer criatura. É essa a nossa missão, é esse o nosso chamado, e temos que ser luz, aonde Deus nos enviar, não somente aqui, mas principalmente na sua casa, você mulher com o seu marido, você mulher, marido com a sua esposa, você filho com os seus pais, na sua escola, no seu trabalho, em todos os lugares, para que a gente possa fazer uma sociedade assim, ó, clara, e que todos possam ver e entender que ainda há beleza no mundo que Deus criou e que o homem decidiu romper, mas que Ele enviou o seu Filho, que esvaziou da sua glória e que derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E é por isso que a gente fala, o jardim do Éden ainda pode ser desfrutado em nome de Jesus. Aleluia. É assim que nós honramos a Deus. E se você entender isso, sua colheita vai ser maravilhosa. Sabe, naqueles momentos de tristeza,
em que você fala, não vou conseguir. Mas você sabe que no fundo a gente fala, não vai dar. Mas no fundo você sabe, daqui a pouco um milagre acontece. Daqui a pouco você está vivendo o exemplo aqui do Heraldo que sofreu um acidente. Olha só, já está ministrando. O filho da irmã Ana, que nós vamos a partir de hoje clamar também. Os médicos podem dizer uma coisa, Ana, mas Deus, Ele está agindo na vida do seu filho. E assim nós cremos em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado por um dia o Senhor ter nos alcançado. Porque não há prazer maior do que isso, do que estar em Tua presença, Pai. Do que nós nos enchermos, meu Pai, de Ti, transbordarmos de Ti. E assim nós nos apaixonamos pelas Tuas causas, pelo Teu reino. É assim que nós nos apaixonamos, meu Pai, pela igreja, pelas almas, pelo trabalho missionário como esse que foi apresentado aqui, dos Gideões Internacionais, entre tantas outras, meu Pai, paixão por almas. É por isso, meu Pai, que nós não nos contentamos em ver pessoas tristes, em ver pessoas, meu Pai, sendo desabonadas, famílias destruídas. Então, meu Deus, essas pessoas aqui representadas, que o Senhor venha tocar profundamente cada uma delas, que elas sejam despertadas para o verdadeiro chamado, a grande comissão. Ide e fazei discípulos em meu nome, em nome de Jesus, ensinando-os tudo o que vos ordenei, e os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só para terminar essa oração, sabe qual é a nossa vocação? Fale para a pessoa que está do seu lado, sabe qual é a sua vocação? Ser saqueador do inferno. Ai, pastor, como isso? Porque nós não vimos, a gente não vem condenado para o mundo. Todo mundo nasce com uma sentença, condenado. Então vamos imaginar, todo mundo vem já com um veredito, o inferno. É ou não é? Então o inferno teoricamente vai estar cheio. Porque Deus nos alcançou um dia para a gente ir saquear o inferno e tirar aquelas pessoas de lá por meio da nossa pregação, que, como eu disse, pode ser por meio da nossa boca, pode ser por meio do nosso convite vindo na igreja, pode ser por meio de um simples ato de você entregar um Novo Testamento, ou de um simples ato de você investir num projeto como esse, continuar investindo na sua igreja local. E quanto mais você faz para o reino, mais Deus faz por você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus.